Olá pessoal, professor Gandhi. Hoje vamos trabalhar matemática financeira e o assunto é amortização diferida ou com carência. O que seria isso? Bom, seria quando você faz uma dívida, né? Uma dívida relativa à compra ou então empréstimo, a qual a primeira prestação você não pagará com um período, certo? Ou nem paga no ato ou não paga após o período. Tipo, você compra hoje, mas só vai começar a pagar daqui a 5 meses. Você compra hoje, vai pagar daqui a 3 meses, 2 meses, tá certo? Com um período, né, com 30 dias, digamos assim, um período, nós sabemos que é pós-antecipada. No ato, é antecipada. Acima de um período, nós temos justamente uma diferida ou com carência, tá certo? Bom, isso aqui normalmente nós escutamos muito no comércio, né? Normalmente ali no mês de outubro, algumas lojas fazem algumas promoções que dizem assim, comprem hoje, comece a pagar apenas em março do próximo ano em 8 parcelas. E aí às vezes o consumidor, digamos assim, ele entende como sendo uma promoção. Mas nós vamos observar aqui que isso não é promoção. Você vai pagar pelos juros do tempo que você não pagou nenhuma prestação. Então, os juros serão incorporados ao principal e a partir daí você vai pagar novos juros, porque você vai financiar juros. Olha aí, certo? Então, assista o vídeo e cuidado com esse tipo de amortização para pagamento de dívida. Vamos lá. Bom, está aqui o nosso esquema, né, da amortização diferida, para vocês entenderem, ó. Está aqui o meu PV, valor à vista, valor presente ou financiado, tá certo? Bom, aí a loja, né, a instituição financeira ou o que for, lhe dá um período de carência sem pagar, tá certo? Então, esse período que eu chamei de M, certo? Esse período que eu chamei de M, que é a carência, a loja ou a instituição financeira, ela vai calcular o juro referente a esse tempo que você não vai pagar. E vai somar, tá certo? Vai somar ao justamente o PV, ou seja, você vai ter um novo valor presente, que eu chamei aqui, ó, de PV1, tá certo? Ou seja, nós vamos ter justamente um montante, um valor futuro. Por quê? Porque você tinha algo no dia da compra, como você vai passar um tempo sem pagar, isso vai render juros, então você vai ter um montante diferente. Ou seja, você vai ter um valor presente diferente, que é um valor presente com juros, tá certo? E a partir desse novo valor presente é que nós calculamos as prestações. Olha aqui o buraco que muitas pessoas se metem. Você paga um juro, né? Você vai pagar um juro, por conta que vai passar um período sem pagar, e daí você vai financiar depois desses juros, tá certo? Perfeito? Então é muito juro envolvido. É uma conta realmente que às vezes o consumidor, principalmente, ele fica sabendo só o valor da prestação, mas sabe que tem um juro embutido, mas pensa que o juro é só da prestação. Não, ele paga juro também pelo período que ele vai deixar de pagar, tá certo? De qualquer forma, como nós fazemos o nosso cálculo? Para vocês entenderem o processo, certo? Para nós chegarmos aqui no valor presente. Essas prestações, ó, cada uma dessas prestações, nós temos que transportá-las para o PV1, certo? Por quê? Porque é do PV1, né? Esse valor com juros, esse montante aqui que surgiu, é que é calculado as prestações. Perfeito? Então, a primeira coisa é transportar tudo para a data que foi lhe dado de carência, tá certo? E aí, com esse valor atual, digamos, desse PV, é que eu faço o meu cálculo, né? Eu faço outra transformação, né? Outra transformação e transformo ele no nosso PV.
Então, primeiro, eu tenho que puxar todas as prestações para a data a qual foi me dado de carência e depois eu faço justamente a transformação desse valor nesse, quando justamente eu tiro esses M meses, né? Esse período M da carência, tá bom? Então, nós temos sempre dois cálculos a fazer na diferida. O primeiro cálculo, né? O último cálculo tá aqui, que na verdade nós fizemos, é esse aqui, ó. O nosso PV é o PV1 dividido por 1 mais I elevado a M, porque M é a carência, né? E o PV1 é justamente o valor atual das prestações, tá certo? Então, primeiro calcula o PV1 e depois joga aonde? Nós vamos fazer um desconto composto, tá certo? Para encontrar justamente o valor financiado. Então, ficaria o seguinte, então, a primeira coisa, nós vamos calcular, ó, vamos chegar aqui na fórmula, a primeira coisa seria calcular quem? O nosso PV1, né? Que é justamente esse valor aqui, ó, que é junto com o montante. Por que que nós vamos calcular primeiro ele? É porque é dele que parte as prestações, certo? Já fizemos isso, ó, isso aqui já é sabido. É a nossa fórmula, né, o PV1, é utilizando a nossa fórmula da amortização pós-antecipada, tá certo? Normal, é um cálculo de amortização pós-antecipada, ok? Só que nós não estamos no período que nós queremos, né? Esse PV1 está com carência, né? Então, eu vou ter que justamente utilizar agora essa fórmula aqui, ó. Eu vou pegar o PV1, tá certo? E vou dividir por 1 mais I elevado a M. Porque aí eu estou fazendo o quê? Um desconto composto. O que é um desconto composto? O valor atual é igual ao nominal dividido por 1 mais I elevado a N, né? O tempo. No caso aqui é M, porque M é a carência. Ok? Ora, então tem essa divisão. Notem, todas as bases das potências é 1 mais I, certo? E o M aqui, ó, 1 mais I elevado a M, ele está fazendo o quê? Ó? Ele está dividindo, ok? Está dividindo. Então, o que é que nós fazemos aqui? Repete a primeira fração, ok? Repete a primeira fração, vezes o inverso da segunda. E aí, pessoal, quando eu vou inverter isso aqui, vai ficar tipo assim, ó. Vai ficar vezes, né? Aqui na parte de cima, ficaria assim, ó. 1 dividido por 1 mais I elevado a M. Aí, o que é que acontece? Ó, 1 mais I, 1 mais I, as bases são iguais. Multiplicação de potência na mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Então, por isso, tá certo? Que a fórmula da amortização diferida é justamente essa aqui, ó. Ela é parecida com a da pós-antecipada, só que na parte de baixo, né, no denominador, a potência, certo? O expoente da potência é a soma da carência com o tempo das prestações, certo? Isso aqui é o nosso fator de amortização. Na tabela, como é que ficaria essa representação? Ficaria assim, ó. Nosso valor presente é o PMT, que multiplica a N mais MI, ou seja, nós fazemos o fator somando o tempo das prestações e a carência, menos o fator representando a carência, certo? É assim que nós fazemos utilizando a tabela. Exemplo 1. A loja barateira vende certo eletrodoméstico em 6 prestações mensais iguais de 81,43, sendo a primeira paga 120 dias após a compra. Opa, ele não pagou com 30 dias. Ele pagou com 120 dias. Aí, pessoal, vocês têm que prestar atenção no seguinte, certo? Para observar a carência, tá bom? A carência. Fazer aqui essa pequena explanação para vocês verificarem justamente a diferença. Quando é dada a carência? A carência é de 5 meses. Então, o M é igual a 5. Certo? Por quê? Porque você vai passar 5 meses de carência e você ainda vai pagar só um mês depois. Certo? A primeira prestação você vai pagar só com 6 meses.
Entendido? A carência é o tempo que você, digamos assim, vai ser o tempo de cálculo de juros. O pagamento mesmo acontece um período depois, certo? Então, por exemplo, 120 dias são 4 meses. Então, ele pagou com 4 meses. Mas a carência dele não é 4 meses, a carência dele é 3 meses. Então, a diferida, ela pode vir o texto de duas maneiras diferentes. Dizendo a carência, certo? Direto, ou quando pagou a primeira. Sempre que ele falar o tempo que ele pagou a primeira, aí você tem que tirar o quê? Um período. Tem que tirar um período. Perfeito? Se for a carência, não. Já coloca direto. Então, quais são os nossos... Ele quer saber o preço à vista. Vamos ver aqui quais são as nossas variáveis, né? PMT 81,43, a taxa 4,5, o N são 6 prestações, e o M, que é a carência, é 3, não é 4, porque 4 é o tempo que ele pagou a primeira, você tem que tirar 1, tá bom? Então, tira 1 quando vir o nome pagamento da primeira, perfeito? Carência não, quando vê o nome, carência de tantos meses, então você utiliza justamente esse valor. Então, vamos usar a fórmula. Aqui, ó. 1 mais 0,045 elevado a 6 menos 1, dividido por 1 mais 0,045 elevado a 9, porque eu somo 6 com 3, certo? Vezes a taxa, que é 0,045. Então, faça a potência de cima, dá 1,3022.601, e a potência de baixo, 1,4860.951. Fiz a subtração e a multiplicação, e a divisão dá justamente 4,51983, multiplicando R$ 368,05. Perfeito? Utilizando a tabela, né? Utilizando a tabela, nós temos que usar o quê? A pesquisa justamente desses fatores, né? Fica PV igual a 81,43 a 9 cantoneira 4,5. 9 por quê? Porque soma o 6 com 3. Menos a 3 cantoneira 4,5. Porque a gente tira justamente o fator referente à carência. Certo? Então, utilizando a tabela, está aqui o fator referente ao N igual a 9. 726,879. E está aqui, ó, na mesma tabela, o fator referente ao N igual a 3. 2,74896. Jogando na fórmula, eu vou ter essa subtração. A subtração justamente dá 4,51983. Ó, olha quanto é que dá a subtração. 4,51983. Olha aqui o nosso, usando a fórmula, 4,51983. Então, estamos trabalhando com coisas iguais. Tá bom? Perfeito? Pode fazer de um jeito ou de outro. Lembrando que a tabela não tem todas as taxas, tá bom? R$ 368,05. Usando o HP12C. Utilizando o HP12C, nós temos, ó, temos que fazer em duas etapas, certo? A primeira etapa é justamente encontrar o valor do chamado PV1, o valor referente, o valor que foi financiado, tá certo? E resultou naquelas prestações, tá bom? Então é o que eu vou fazer agora, ó. 81,43 CHS-PMT, 4,5I, 6N, com 6 prestações, PV, ok? Aí vai dar R$ 420,01. Esse valor é o valor que foi financiado, não é o valor da sua compra. O valor da sua compra é menor do que esse. Por quê? Porque dentro desses R$ 420,01 tem os juros da carência, tá bom? Aí mas você vai continuar justamente agora o cálculo para tirar essa carência.
nós vamos utilizar agora o cálculo do montante para juro composto normal, certo? Então, esse PV que nós encontramos vai ser o nosso valor futuro, certo? Então, você tem que fazer o seguinte procedimento para poder continuar o cálculo. Ou você anota este valor e começa o cálculo novamente, certo? Dizendo que 420 é o valor futuro, o M é o tempo, a taxa que você já tem, e aperta o PV. Ou então, sem limpar a calculadora, sem anotar esse valor, você pode justamente fazer isso aqui, ó. Clicou no PV, achou o valor, você vai clicar em F, X maior ou igual Y, certo? Maior, menor Y. Por quê? Quando você faz isso, você justamente limita qualquer registro anterior que possa modificar a sua resposta ou interferir na sua resposta. Professor, por que algo interferir na sua resposta? Porque antes você fez um cálculo de prestações, valor presente, então isso poderia interferir. Quando você faz justamente você vai continuar esse cálculo na diferida, esse procedimento faz com que o que você fez anteriormente não interfira, tá bom? Perfeito. E aí você agora vai dizer, já que você anulou isso, você vai dizer justamente que o 420 é o seu novo valor futuro. Então, CHS FV. E continua o cálculo, tá certo? 3N, 3 porque a carência, tá certo? 3N, 4,5i, e quando você apertar o PV, dá justamente o valor que você fez de comprar. Perfeito, pessoal? Olha aí, ó. Sua compra foi R$ 368,05. Mas você financiou 420. Olha aí. Primeiro você vai financiar algo com juros. E depois disso ainda vai ser criadas as parcelas. Você vai pagar mais juros ainda. Olha aí. Tá certo? Cuidado com esse tipo de amortização. Vamos para frente. Um carro de 40 mil foi adquirido com uma entrada de 10 mil, mais 36 prestações mensais iguais, com carência de 6 meses. Qual o valor da prestação se a taxa financiada é de 1,8% ao mês? Lembrando agora, ó, 6 meses aqui não é quando ele pagou a primeira. 6 meses é a carência, então nós vamos utilizar o próprio 6, tá certo? Lembrando, o bem é 40 mil reais, mas houve uma entrada de 10 mil, então o valor financiado foi apenas 30 mil. Vamos usar aqui a fórmula. Então, ó, 30 mil é igual a PMT, 1,018 elevado a 36 menos 1, 36 é o N, dividido por 1,018 elevado a 42, que é somando 36 com 6 meses de carência, tá certo? Vezes a taxa. Então, a primeira potência, né, dá 1,97282 e a de baixo dá 2,1154691. A subtração de cima, 0,97282 e a multiplicação de baixo, 0,0380784, que dividindo dá 23,6545439, e esse valor, esse fator, ele vai passar o quê? Dividindo. Então a minha prestação será R$ 1.268,26. Bom, vamos agora utilizando HP, certo? Bom, agora a situação é diferente, né? Nós queremos sair do valor da compra para chegar na prestação. Então, sempre diferido tem duas etapas. Então, do valor à vista, né, financiado, para o valor da prestação, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que capitalizar, né? Eu vou ter que encontrar um valor futuro referente a esse valor de 30 mil reais. Primeiro eu tenho que fazer isso, que é justamente jogar 30 mil para 6 meses. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar 30 mil e jogar para 6 meses. Então, 30 mil, CHS PV, 6N,
1,8i, 6n por quê? Porque 6 é justamente a minha carência. E quando eu aperto o PV, que é o FV, acontece o quê? R$ 33.389,35. O que é que acontece aqui, pessoal? Vocês estão observando, ó, por você ter passado 6 meses de carência, você vai incorporar os 30 mil, R$ 3.389,35 de juros. Esse é o valor que você vai financiar. Olha aí, fique atento, tá certo? Lembrando, vamos fazer a mesma coisa. Como nós vamos começar um novo cálculo agora, que é o cálculo da prestação, ou você anota esse valor, tá certo? Limpa a calculadora e começa, porque esse será o nosso valor presente agora, para o cálculo das prestações, ou então, se não quiser zerar, limpar a calculadora, você tem que apertar primeiro o quê? Fx maior ou menor y, para justamente fazer com que o cálculo antes não interfira. E aí você vai justamente informar a calculadora que esse agora é o nosso valor presente, a sua dívida, tá certo? Então, CHSPV 36N, que é a quantidade de prestações, 1,8i, e quando você apertar no PMT, dá justamente o valor da prestação que você vai pagar mensal, daqui com carência de 6 meses. Perfeito? Bom, pessoal, com isso nós concluímos a aula de amortização diferida e com carência. Tenham cuidado quando lhe propõem, tá certo? Esse tipo de amortização, porque normalmente ela não é explicado, principalmente ao consumidor, que durante esse período de carência você vai ter que incorporar juros ao valor principal. Normalmente soa como uma promoção, algo que vai lhe beneficiar. Então tenha cuidado, você vai pagar juro e muito juro por isso, viu? Abraço do professor Gandhi e até a próxima.